acho que todo mundo que tava esperando por esse capítulo e tava esperando que o Art contasse toda a verdade para a família dele, sabia que o Art ia ter que lidar com o fato da família dele tá reagindo negativamente, mas parece que as coisas foram piores do que ele imaginava. Beleza, quem fala o Art, galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como por exemplo, a gente vê no Art e o Winston indo pra casa da anciã rainha através da floresta, o Winston comentando sobre toda a história dos Azores, ao ponto de ele falar que todos os Azores tinham entrado no combate contra o Agron, e por causa disso, a gente viu que a Sylvia acabou entrando no meio desse BO pra poder sair no X1 contra o cara, desse modo fazendo com que ela fosse gravemente ferida ao ponto de ser obrigada a parar dentro de Dicandia, e graças a isso a gente também viu que foi por muito pouco que acabou não estourando uma grande guerra do clã Indraf contra o clã Mitra, e que caso o Agron conseguisse tomar conta de Dicandia, ele poderia facilmente derrubar os Asuras, futuramente fazendo com que eles tivessem que formar uma aliança com os seres menores para poder evitar esse tipo de coisa, até que logo depois a gente vê o reencontro da família do Prota e eles se preparando para que ele pudesse ir embora com o Winston, só que antes que isso acontecesse é aí que ele pede antes uma licença para que a anciã Rainha pudesse emprestar o seu espaço para que eles pudessem conversar a sós, até que logo depois o Arthur finalmente conta, ou começa contando sobre toda a sua reencarnação, até o momento que ele chegou nesse ponto da sua vida, desse modo encerrando o capítulo 148 de The Beginning After the End. Apenas lembrando, galera, caso vocês estejam curiosos para saber o que aconteceu no capítulo passado com detalhes, ou então saber mais coisas que eu possa ter deixado de fora desse resumo, dá uma olhadinha aqui nos cards, ou então dá uma olhadinha aqui na descrição que vai estar o link fixado. E antes de fazer isso, espero o vídeo acabar para você não estar perdendo nada, fechou? Então vamos continuar. E agora começando com esse capítulo 149 de The Beginning After the End, a gente já começa com o Art falando que ele tinha vindo de um outro mundo que por algum motivo fez com que ele reencarnasse nesse mundo imediatamente, fazendo com que logo depois a gente tivesse o Reginald pedindo para que ele rebobinasse a fita de toda essa história, ao mesmo tempo que a Alice tentava entender o que estava acontecendo para que seu filho tivesse começado a falar essas coisas. E ao dizer isso, foi aí que ela também pensou que ele podia estar sendo influenciado pelo seu professor, só que é aí que o Prota fala que o professor dele não tinha nada a ver com essa história, já que os únicos que sabiam era apenas ele, a sua mãe e o seu pai naquele momento. Para que depois que ele retoma a explicação, é aí que a gente vê que o Art não sabia qual era o fenômeno certo que poderia ser dito para essa situação, mas de uma coisa ele tinha certeza, já que ele tinha pensado várias vezes nessa situação, e a única coisa que ele tinha chegado a uma conclusão é que tudo isso poderia se tratar de uma reencarnação que ele teria passado. Mas a essa altura do campeonato, a Alice não tava nem mais escutando o que o cara tava falando, porque ela achava que o cara tinha sido machucado ou que fizeram alguma coisa com ele ao ponto de ter ficado doente ou algo do tipo, o que fez com que o Reginald já pedisse pra ela sossegar e pedisse também pra que ela escutasse o que o Art tinha a dizer. E para que ele pede isso, é aí que a Alice segura a onda pra que o Art continuasse a história explicando tudo de uma vez, até que logo depois que ele explica sobre a sua vida anterior, o fato de ele ser o Rei Grain, entre várias outras coisas, acabou fazendo com que eles ficassem em um silêncio quase que interminável, que só foi cessado na hora que o Reginald começou a fazer várias perguntas pra saber se isso poderia ser verdade, enquanto a Alice não conseguia falar uma palavra pelo fato do choque estar abalando ela muito mais do que o Reginald, principalmente pelo fato do Art também ter percebido nessa hora que ela tava com as mãos trêmulas a cada ponto que a história progredia, com a gente também percebendo que o Prota também não tinha nenhuma noção de quanto tempo tinha se passado durante essa discussão. E depois que o Art termina a história, é que o Reginald consegue juntar as peças do quebra-cabeça, entendendo por que o filho dele era tão capaz de conseguir lutar de igual para igual, seja com magia ou então técnicas de espada desde pequeno, fazendo com que o Art também complementasse, falando que ele só conseguiu fazer esse tipo de coisa porque o sistema de Ki no mundo anterior dele era bem similar às habilidades de mana que existiam nesse mundo. Só que foi aí que a gente viu que as coisas foram de mal a pior, porque foi nessa hora que a gente viu que a Alice tava começando a rir, achando que tudo aquilo não passava de uma piada de mau gosto que o seu filho tava tentando pregar nela, inclusive questionando se tudo aquilo não era mais uma piada de mau gosto que ele tava tentando fazer, já que na visão da Alice era impossível que o seu filho tivesse sido um ex-rei que tinha morrido sendo trazido de outro mundo. Mas nessa hora a gente vê que a única coisa que o Art consegue fazer é ficar em silêncio e logo depois responder que ele não sabia como tudo isso aconteceu, mas com certeza ele não tava brincando, fazendo com que logo depois um flashback de memórias voltasse à mente da Alice na mesma hora que ela acaba caindo sem chão no sofá. E galera, nessa hora a gente vê que a Alice parece estar se entregando à insanidade completa por ter que encarar a dura realidade que o seu filho não era seu filho, pelo menos não da maneira que ela pensava, enquanto o Reginald parecia estar lidando com essa situação de melhor forma do que ela. E fora que durante tudo isso é que ela pergunta pro Ray se ele não acredita
acreditava em toda essa situação que o Art tava contando sobre toda essa situação, ao ponto de achar que o filho dela tava doente e que alguma coisa devia ter acontecido nesse momento que eles estavam separados. Sobre tudo isso, ao ponto de achar que o filho dela tava doente e tinha acontecido alguma coisa nesse tempo que eles estavam separados. E quando ela volta a afirmar sobre tudo isso, é aí que o Art vê que é a hora certa pra que ele saísse daquele local, deixando os dois sozinhos. Até que logo depois, quando o Art acaba passando algum tempo com a Ellie, a gente vê que o Reginald sai de dentro da cabaninha da Rina, pedindo pra que a Ellie cuidasse da sua mãe por um tempo. Nisso a gente vê que o Art segura a Sylvie de volta logo depois da Ellie ir até a sua mãe, mas não antes de ela voltar pra poder dar um abraço no seu irmão. E por causa disso, é aí que o Art começa a achar que era ela que tava confortando ele nesse momento, fazendo com que ela logo depois dissesse que ela não ia perguntar se ele ia embora de novo ou não, mas que ele era pra voltar o mais rápido possível, fazendo com que logo depois ele acompanhasse o Reginald até um outro local da caverna pra que eles conversassem. E depois que isso rola, é aí que o Art pergunta sobre a sua mãe como é que ela tava após do choque, e o Reginald responde falando que ela só conseguiu dormir. Mas é aí que a gente também vê que o cara começa a decair também, na mesma hora que o Art também pergunta se ele acreditava nele, só que o Reginald também já fala que ele não tinha motivos para não acreditar, porque agora mais que nunca tudo fazia sentido para ele, principalmente pelo fato do brilhantismo do seu filho como mago e lutador, fazendo com que o Art também perguntasse se ele tava legal. E ao ter feito essa pergunta, é aí que a gente vê a última migalha de compostura do cara decaindo o mais rápido possível, principalmente pelo fato de ele não saber como é que ele ia tratar o Arthur daqui em diante, já que logo depois ele começa a chamar o Arthur de Grey ou Arthur, além de tentar entender se todas as memórias que eles tinham no passado tiveram significado pra ele, ou se foram apenas fachada pra um filho que eles queriam ter. Se você veio até aqui e caso esteja gostando do conteúdo que eu tô trazendo de The Beginner to The End, se inscreva no canal pra não estar perdendo nada desse conteúdo futuramente. Deixa o like pra vocês terem como tá contribuindo pra que o canal continue a trazer mais e mais conteúdo pra vocês. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Para que outro motivo pelo qual ele não sabia como ia agir diante do seu suposto filho era porque ele sabia que o Arthur agora era bem mais velho do que ele, principalmente ficando furioso porque o Arthur, pelo fato de ter uma mente bem mais velha do que a dele, teve que ser cuidado como recém-nascido e dado de mamar nessa situação. E inclusive é nessa hora que a gente vê o cara socando a parede pra tentar extravasar um pouco dessa raiva, até que logo depois ele pergunta pro Arthur se ele realmente era o seu filho, porque ele achava que talvez, por causa dessa reencarnação, ele poderia ter tomado o lugar do seu verdadeiro filho. Mas foi aí que ele percebeu que tinha passado dos limites, porque ele não queria ter dito aquilo, mesmo nessas circunstâncias, fazendo com que logo depois ele pedisse desculpas ao Arthur por ter dito tudo isso. O que o Arthur também responde falando que ele não sabia se era realmente isso que tinha acontecido, inclusive até concordando que isso poderia ter acontecido no passado, só que mesmo assim ele ainda não sabia o que tinha acontecido, principalmente por não entender como esse processo funcionava. Pra explicar que ele nunca quis esconder isso dos seus pais, mas mesmo agora ele tava questionando se ele tinha feito a escolha certa, mesmo passando tanto tempo querendo contar, mas nunca tendo coragem. E ao falar isso, é aí que ele também fala que ele apenas queria falar a verdade antes de ir embora, o que faz com que o Reginald ficasse curioso sobre o que ele queria dizer sobre isso, o que fez o Arthur responder que ia ser bom eles passarem um tempo separados, o que fez com que o Reginald perguntasse por quanto tempo ele ia ficar fora. E é aí que o Arthur também responde que ele ia ficar longe por alguns anos, se distanciando do Reynard em seguida. E ao ter feito isso, é aí que ele fala que no seu antigo mundo ele nunca teve memórias boas da sua família, principalmente por ter crescido num local onde ninguém amava ele, fazendo com que ele se tornasse um guerreiro inigualável, uma incrível pessoa em termos de combate, mas desse modo fazendo com que ele ficasse sendo uma péssima pessoa, o que fez com que ele mudasse nesse novo mundo, já que quando ele conheceu o Reynald e a Alice e logo em seguida a Ellie, tudo isso foi deixado pra trás, principalmente por eles terem mostrado algo que ele nunca tinha conhecido no seu antigo mundo. E por causa disso, ele até podia não ser o mago mais poderoso de todo mundo, mas graças a eles, ele tinha se tornado uma pessoa muito melhor do que ele tinha vindo a ser na sua vida passada. Desse modo, agradecendo e se desculpando pelas dores que ele tinha causado, ao mesmo tempo que a gente vê o Reginald largando as lágrimas por não ter aguentado a situação. E depois de ele ter feito todo esse discurso, é aí que ele agradece o Reynald por ter amado ele como seu filho, fazendo com que logo depois a gente visse que os dois choraram ao mesmo tempo. Inclusive, é nessa hora que a gente vê o mangá cortando a cena pra onde o Winston e a Rina estavam, com o Art chegando logo em seguida, enquanto o Asuri também já percebia que o Art tinha tratado de todos os seus assuntos. E ao ter visto isso, é aí que a Rina também pergunta se o Art não ia dizer adeus à sua família, fazendo com que o Prota respondesse que ele já tinha resolvido tudo e que agora tudo que ele desejava era que a Rina cuidasse deles nesse tempo que ele ia ficar fora. Só que a Rina percebe que a expressão do Art nesse momento estava assustadora, e quando ela nota isso, é aí que ela percebe que ele não estava legal, pedindo em seguida para que ele parasse com aquela expressão pelo fato daquilo não combinar com um cara de bom coração como ele. E como ela ainda não compreendia a gravidade das batalhas, que ela ainda não conseguia compreender
completamente que tinham no futuro do nosso protagonista. Ela pede pra que ele não voltasse pro seu antigo eu, já que ela sabia que caso ele fizesse isso, seria bem mais difícil pra ele voltar futuramente, deixando o prota ficar com uma expressão perplexa pelo fato de ele não acreditar que talvez a Rina soubesse da sua verdadeira identidade. Só que nem dá tempo de ele tentar entender o que tinha acontecido ali, porque logo depois ela pede pra que ele fosse com a Asura enquanto ela cuidava das coisas ali. E é nessa hora que a gente vê o Winston preparando um tipo de dispositivo que parecia com um disco e derramando uma gota de sangue pra que o dispositivo ligasse. E quando isso rola, é aí que a gente vê um clarão liberando bem na hora que o Art pergunta pro Winston se tinha alguma coisa de errado com seu rosto, e o Winston responde falando que ele lembrou os Azuras do tipo Panteão, já que eles utilizavam uma técnica parecida pra poder impedir que outras pessoas enxergassem se eles estavam com outras emoções que não fossem uma aparência fria e gélida, pois na visão do Panteão isso mostrava um tipo de eficiência. E ao ter dito que era uma técnica muito útil, é aí que a gente vê que o Winston pergunta se o Art tinha resolvido realmente tudo por ali, pois ele precisava de toda essa concentração dentro do treinamento que ele ia fazer dentro de Efeltos. Que o Prota já responde falando que ele realmente estava pronto, e desse modo a gente encerrando o capítulo 149 de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente já adianto que nos próximos capítulos a gente vai ver o pai e a mãe do Arthur ficando completamente frustrados pelo fato de eles não terem impedido o filho de terem ido pra Efeltos, ou pelo menos ter demonstrado algum tipo de preocupação na hora de ele ir. O Reynald perguntando pra anciã Rina se ela sabia que o Art era reencarnado, coisa que ela meio que desvia a atenção da conversa pra não ter que responder. E a gente vendo que o Prota finalmente vai chegar dentro do continente dos Asuras pra dar início ao seu treinamento. Mas pra que você não perca quando tudo isso acontecer, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece a obra ou ainda não deu uma olhadinha nesse último capítulo de The Beginning, além de não deixar de ativar o sininho pra não perder as notificações, pois essa é uma maneira de você receber o vídeo em primeira mão. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando algumas playlists pra você dando uma olhada de The Beginning. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.